às vezes, a gente tem uma promessa, uma palavra de Deus, a gente se sente indo, né, para um alvo, um objetivo, e às vezes a gente foca tanto lá na frente, a gente olha tanto, faz tantos planos, né, tantos projetos, se preocupa tanto, que às vezes a gente não percebe o bebê, né? O filho da promessa, o bebê. Aquela porção pequenininha que vai se tornar, que vai construir, que vai nos levar para onde o Senhor está apontando, né? Para a palavra que o Senhor já nos deu, para o destino que Ele já nos mostrou. Olá! Hoje eu quero perguntar para você o seguinte: você percebe quando Deus fala com você? Você consegue identificar? Você consegue ter clareza? Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra do Senhor que chegou ao meu coração de uma forma muito impactante hoje e tem tudo a ver com como Deus fala com a gente, como nós precisamos aí estar atentos, né, para poder discernir e obedecer e seguir e continuar, né? Já tem um tempo, né, que eu percebo que Deus fala comigo através dos louvores, né, de músicas, de letras. Então, para mim, isso já é algo que é comum. Então, sempre que eu tô ouvindo uma música e algum trecho ou uma parte dela me dá, sabe, eu paro e reescuto, eu paro e reflito, eu pergunto a Deus o que é que Ele está querendo dizer. E, na maioria das vezes, Deus fala comigo também dessa forma. E aí, hoje, amanheci com uma música na mente, o que é bem comum acontecer, eu acordar com alguma música na mente. E amanheço com uma canção que se chama Canção de Simeão. Não vou cantar para você, mas eu vou deixar aqui o link na descrição, porque não tenho esse tom, né, para isso, mas a canção fala, né, de Simeão. E aí eu fui para a palavra, porque eu acordei com essa canção, ouvi a canção, cantei com o Senhor, né, a canção, mas fui para a palavra ler, né, a passagem que fala sobre Simeão, e foi a passagem, então, que inspirou, né, a composição dessa música. E aí, queria lhe convidar para ler, né, para abrir a palavra aqui comigo em Lucas, capítulo 2, versículo... vamos começar a partir do 21. Quero começar a partir do 21 com você. E diz assim a palavra: completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer também um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo naquele dia. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria os costumes da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E aí, eu lendo essa passagem, quero compartilhar com você, né,
os trechos que me chamaram muita atenção e que ministraram muito ao meu coração. E a primeira coisa, né, que me chamou muita atenção foi a citação do Espírito Santo sobre a vida de Simeão num trechinho tão curto. Né? A palavra fala muito de ação do Espírito Santo sobre alguém, a pessoa ser movida pelo Espírito, mas a sequência, né, me chamou muita atenção. Ou seja, Simeão, ele tinha o Espírito sobre ele tinha uma revelação do Espírito e ele foi movido pelo Espírito naquele dia. Ou seja, para a gente estar aí, né, conectada com o Senhor em Espírito, é realmente o começo de tudo, para a gente poder ouvi-lo, percebê-lo, né? E aí, movido pelo Espírito, Simeão vai para o templo. E aí, a segunda parte, que me chama muita atenção aqui, né? Aí, no começo da passagem que eu li, do trecho que eu li para você. Primeiro, eles vão falando aqui sobre Jesus, só que num contexto não Jesus, mas um bebê. Se a gente ler aqui, você vai vendo que ele diz, olha, completando o tempo de purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, né? José e Maria o levaram para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, que todo primogênito do sexo masculino está consagrado ao Senhor, todo, né? E foram lá para oferecer sacrifício e tudo mais, né? E aí, ele vem, né? E vão lá no templo para cumprir, né, a lei de Moisés, para consagrar um primogênito do sexo masculino. E aí me salta aos olhos o seguinte: no templo não tinha só um bebê, né? Não tinha só um bebê. Provavelmente tinham muitos bebês, porque era uma cerimônia. Então, né, se mais algum bebê nasceu naquele mesmo dia que Jesus, foi circuncidado, 40 dias depois, foi ao templo. Então, haviam alguns bebês, vamos supor, pelo menos alguns bebês, né? Mas fica claro aqui que alguns bebês podiam estar ali, né? E aí, vem para mim a maior revelação aqui dessa leitura hoje, né? Porque diz que Simeão, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem, de novo, o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. O que é que eu quero compartilhar com você nessa palavra? É que nesse tempo se esperava, né? Se esperava como diz aqui, né? A consolação, a redenção, né? De Israel. Então, aquele povo, ele não estava esperando por um bebê. Aquele povo estava esperando por um guerreiro, né? Por alguém que fosse chegar, revolucionar, vencer todas as batalhas. Então, a expectativa era que se chegasse, imagine, né? O estereótipo de um guerreiro revolucionário para que mudasse tudo. E essa era a expectativa, ou seja, até então, né? Não se descreve que se esperava um bebê. Não se descreve que se esperava um bebê. E aí, nesse contexto de que não era essa a expectativa do povo, o povo esperava pelo guerreiro, né? No templo, provavelmente haviam vários bebês sendo apresentados segundo a lei, né? Mas Simeão olhou e reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus. E aí, algo que Deus trouxe muito ao meu coração, sabe? Nessa manhã, nessa palavra, é que Jesus, ele foi tudo, né, que as profecias falaram que ele seria. Ele foi, né, dentro do contexto, mas ele foi quem revolucionou todas as coisas. Ele foi quem trouxe salvação para Israel. Ele foi todas as coisas. Mas Simeão o reconheceu quando ele ainda era um bebê. Um bebê. E aí, muitas vezes, a gente tem uma promessa, uma palavra de Deus, a gente se sente indo, né, para um alvo, um objetivo, e às vezes a gente foca tanto
lá na frente. A gente olha tanto, faz tantos planos, né? Tantos projetos, se preocupa tanto que às vezes a gente não percebe o bebê, né? O filho da promessa, o bebê. Aquela porção pequenininha que vai se tornar, que vai construir, que vai nos levar para onde o Senhor está apontando, né? Para a palavra que o Senhor já nos deu, para o destino que Ele já nos mostrou. E essa atenção de Simeão, essa sensibilidade, esse discernimento, essa conexão com o Senhor através do Espírito Santo de Deus foi algo que me deixou com muita sede hoje. Com muita fome hoje. E eu tô compartilhando essa palavra desejando que essa mesma fome, essa mesma sede chegue até o seu coração também. Porque eu quero perceber toda vez que o bebê chegar, né? Não quero só olhar para a promessa que o Senhor tem, para as palavras que Ele tem. Como é precioso reconhecer o bebê. E como é importante reconhecer o bebê. E como é necessário reconhecer o bebê. Reconhecer as pequenas porções que o Senhor vai trazendo para nossas vidas, vai colocando nas nossas vidas, vai transformando em nós. Para que a promessa se cumpra. Para que chegue, né? Tudo que Ele já decretou, que Ele já declarou. E aí é olhando, né, para Simeão que ele tinha essa revelação. Olha, você não morrerá antes de ver o Cristo. E ele vai, e a sensação que eu tenho quando eu leio, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, a sensação que eu tenho é que Simeão fez isso de uma forma tão plácida, tão simples, sabe? Tão tranquila, tão confiante, tão convicto. Eu sinto uma paz lendo, né? Eu sinto uma paz lendo a citação dele, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Ou seja, agora a missão aqui está cumprida e a promessa que tu me desse se cumpriu. Eu tô vendo com os meus olhos, né? Eu tô vendo a tua salvação. Eu tô vendo a promessa. Eu tô vendo. Mesmo sendo ainda um bebê, mesmo ninguém tendo percebido ainda, mesmo ele não tendo demonstrado nenhuma expressão de poder, de nenhum milagre, absolutamente um bebê fazendo o que bebês fazem. Fazendo o que bebês fazem, né? E ele reconhece. Meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então, que a gente possa estar atento, né? A gente espera Jesus num cavalo branco, né? A gente espera nosso rei voltar, a gente anseia por isso, nós nos preparamos, né? Preparamos a terra para isso, ou seja, alcançando mais vida, levando a palavra, né? Ao conhecimento do amor de Jesus, a salvação que Ele nos deu a quanto mais pessoas possível. E a gente está nesse processo com Ele. Então, que a gente possa, nesse processo, estar percebendo quando o bebê chegar. O bebê chegar, né? Quando ele chegar, fazendo coisas simples, fazendo coisas, né? Situações, às vezes, muito corriqueiras do nosso dia a dia. Ou desafios que parecem até nos dispersar, né? Parecem até nos confundir. Ou questionamentos que nos colocam aí em dúvidas. Será que vai ser cumprido? Será que não vai? Que em meio a tudo isso, a gente possa reconhecer quando o bebê entrar. Quando o bebê entrar aí nas mãos de pais tão simples, tão, né? Ali como um povo, uma mulher, né? Cuidando da dona de casa, um carpinteiro e um bebê no colo. E ele foi reconhecido. Então eu quero declarar sobre sua vida essa sensibilidade, eu quero declarar sobre a sua vida essa percepção, eu quero declarar sobre a sua vida essa conexão,
Eu quero declarar sobre a sua vida essa sede, essa fome que me tomaram hoje e que a gente possa estar percebendo sempre que o Senhor chegar com as pequenas porções que nos levarão e nos direcionarão até a promessa que Ele tem para nossas vidas, tá? Deus abençoe. Beijo.